Imagina você num velório e de repente o morto ressuscita. Algumas pessoas presenciaram isso. Jesus ressuscitou uma pessoa e dessa história nós vamos tirar grandes lições essa semana. Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo! E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do jovem cristão, o seu canal onde você estuda a lição de maneira simples e objetiva. O que eu quero pedir você aí, como bom crente, como bom saleiro, como boa luminária, se inscrever no nosso canal. Ajuda aí, por favor, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos, que eu sempre o que eu peço é isso, né? Você compartilhar esses vídeos. E vamos para os nossos abraços? Voltamos com os nossos abraços e o primeiro abraço dessa semana vai para o Edson e também para os jovens da Igreja Central de São Bernardo do Campo. Um abraço para todos vocês aí, meus saleiros, minhas luminárias, muito obrigado por estarem aqui conosco. Um abraço para Fernanda e para a galera da Igreja de Lago Azul, em Franco da Rocha, também São Paulo. E mais um abraço que continua ainda no estado de São Paulo. Essa semana é só para os paulistas. Um abraço para a galera de Cândido Mota, do pequeno grupo Nova Luz, e para a Aline, que está junto com toda essa galera aí. Tem um abraço também especial que eu quero mandar aqui para os jovens do distrito de Presidente Venceslau, de São Paulo também. Nesse fim de semana, do dia 15 ao dia 17, vou estar junto com eles, junto com vocês aí, meus jovens de Presidente Venceslau e região, para um fim de semana com Deus. Estou ansioso para a gente se encontrar e vai ser bênção pura, sem mistura. Outra coisa, lembra que eu comentei com vocês aqui da galera do podcast do Save Point? Essa semana eu tô junto com eles, então vou deixar o link aqui do podcast que eu participei com eles. Podcast raiz, meu irmão, só no gogó, só na voz, tá bem? Mas vamos para a nossa lição então, minha galerinha. O título da lição dessa semana, O Morto Ressuscitado. Nós vamos estudar João, o capítulo 11. Pega a sua Bíblia, dá uma lida. Certeza que você já ouviu essa história quando era criança, adulto, algum sermão, mas é a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós vamos estar trabalhando alguns detalhes que a lição traz pra gente. E vamos aqui para nossa tirinha, dá uma olhada comigo. Nós temos Jesus, né, falando aqui, Lázaro, vem para fora. O Lázaro aí todo enfaixado, saindo. E uma galera em volta e alguém fala assim, eu não sabia que eu precisava ver isso, até eu ver isso. O que a gente entende aqui? Primeiro ponto que eu quero trabalhar. Esse é o último milagre que o livro de João nos apresenta. Depois vai entrar aí já na reta final do ministério de Jesus Cristo. Jesus chama o nome de Lázaro, ninguém vai lá tirar o Lázaro de dentro da sepultura, o Lázaro sai. E você vê aí que as ataduras estão bem justinhas, né? Coitado do Lázaro, deve ter passado um sufoco danado para poder chegar até ali, mas Lázaro fez a parte dele. Jesus faz milagres na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E algumas pessoas ali, né, não sabia que precisava tanto ver isso. Aquele acontecimento mexeu de várias maneiras com inúmeras pessoas, de um lado positivo, de um lado negativo, e assim também a nossa vida. Muitas vezes um milagre mexe com a gente, positivamente ou negativamente. Como assim, Beto, que mexe negativamente? Quando nós não estamos conectados com Cristo. Esse milagre, esse sinal, ele foi importante para mexer com os discípulos, para mexer com líderes religiosos, com pessoas que duvidavam da divindade de Jesus Cristo e para as próprias irmãs de Lázaro. Tem muita gente que fala que esse é o maior milagre que Jesus fez. Eu já acho que para Jesus ressuscitar o morto é muito fácil, né? Ele estalou o dedo, ressuscitou o morto. Mas o maior milagre que Cristo pode fazer é ressuscitar um vivo. O mais difícil, né? Por que difícil? Porque o vivo tem que aceitar. E aí, você tem aceitado Jesus fazer um milagre na sua vida diariamente, ressuscitando você diariamente? A gente vai expandir muito sobre isso no decorrer dessa semana. O capítulo 10 de João termina com Jesus se retirando de Jerusalém, mas acontece algo que faz com que ele volte para aquela região. O que é? Lázaro fica doente, a gente sabe ali do que acontece com a morte de Lázaro. Bom, Jesus fala, né, que Lázaro morreu para que a glória de Deus fosse revelada através dele, não foi uma casualidade. Deus usou essa situação com um amigo, eles eram muito amigos, para poder mostrar que ele era Deus. Só que essa ressurreição de Lázaro, ela traz muitas lições para a gente. Como eu também falei na parte de sábado, que Jesus ele ressuscita pessoas, os vivos, Jesus também nos ressuscitou. Assim como ele tem poder para ressuscitar um morto, ele tem poder para que nós possamos ter vida eterna. Enquanto nós estamos vivendo aqui, estamos vivendo com o olhar para a vida eterna. Se nós morrermos aqui antes de Jesus voltar, nós vamos ressuscitar
para uma vida completamente ao lado de Cristo, sem morte, sem pranto, nem dor. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Mas Cristo mostrou que ele era a vida, que ele é a vida, aliás, né? Ele tem poder sobre a morte. E muito em breve, todos nós, os que passaram pela morte, os que não passaram pela morte, vão estar vivos eternamente. Como eu falei, tem várias lições que nós podemos tirar. O capítulo 11 de João, ele continua naquela maneira ali, né, de escrita que ele tem pessoal. As imagens, os símbolos, dá para trazer algumas lições, e a gente pode dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira parte, o leitor vai tomar conhecimento que Lázaro estava doente, e da hesitação de Jesus, eu não vou lá agora ver ele não. Isso aí já assusta no primeiro impacto, né? A gente se questiona, por que ele não vai? Não era amigão dele? O segundo foca na ressurreição de Lázaro, o teor teológico que isso tem, e o terceiro foca na reação das pessoas. Então, João, ele detalha ali, e no capítulo 12, já vou dar um spoiler de semana que vem, no capítulo 12 também acontece alguma coisa em relação à ressurreição de Lázaro, mas depois a gente fala sobre isso, tá ok? A gente começa a ler o capítulo 11 de João, a gente se pergunta, né, mas quem é Lázaro? E João explica ali, tenta dar uma contextualização. Lázaro é irmão de Maria, aquela que quebrou o perfume lá nos pés de Jesus. João dando spoiler já dos episódios, porque no capítulo 12 é que isso vai acontecer, que Maria vai quebrar o perfume ali no pé de Jesus Cristo. Mas Lázaro era alguém que Jesus amava muito. Lázaro é aquele camarada que quando Jesus ia para a casa dele, deitava no sofá, abria a geladeira, ali Jesus descansava. E então as meninas mandam alguém ir até Jesus, as irmãs de Lázaro, e falar, Lázaro, aquele a quem você ama, morreu. E Jesus, ele fala o seguinte, meu filho, pode ir que depois eu vou, não vou agora não. Isso assusta a gente, mas peraí, ele não ama? E por que ele não foi? E o interessante é o seguinte, de onde Jesus estava até Betânia, na casa das meninas, dava em torno de um dia de viagem, 40 quilômetros aproximadamente. Então, quando esse menino trouxe o recado para Jesus, possivelmente Lázaro já estava morto. Jesus já sabia disso. Jesus se demorou mais 2 dias, depois de 2 dias que ele virou para os discípulos e falaram assim, agora a gente vai. Aos meninos, mas como assim que a gente vai? Primeiro eles assustaram, né? Mas o senhor não vai? Lázaro, nosso amigão, a irmã dele, faz umas comidas gostosas para nós quando nós estamos lá. E Jesus fala, não, a gente não vai agora. E o interessante é que quando Cristo fala assim, não, nós vamos, aí eles se preocupam, né? Ele, mas peraí, o pessoal estava querendo apedrejar o senhor e agora o senhor está querendo ir para lá? Jesus faz uma reflexão com eles, né? Nós temos que andar de dia, não tem que andar de noite. O que Jesus quis dizer para os discípulos? Olha a lição que eles aprenderam ali. Que mesmo com Jesus, nós vamos ter provações, nós vamos ter dificuldades, mas com Ele ao nosso lado, isso vai ser mais fácil de ser vencido. Isso significa caminhar de dia, caminhar ao lado de Cristo. E os discípulos, além disso, também não entenderam outra parte. Jesus fala o seguinte, nosso amigo Lázaro dorme. Você está dormindo, tá de boa, né? Vai acordar, vai descansar. Não, meus filhos, Lázaro morreu. Os meninos difíceis de entender as coisas. Bom, e aí eles falam, mas se morreu não tem mais jeito. E Jesus, então, começa a sua viagem para Betânia junto com os discípulos. E isso traria um desfecho gigantesco na reta final do ministério de Jesus. Jesus chega a Betânia e a notícia é de que Lázaro estava morto há 4 dias. Existiam algumas crenças dos judeus que não eram bíblicas e 2 delas nos chamam a atenção. A primeira era, um grupo de judeus não acreditava em ressurreição. Os caras não acreditavam nisso. E uma segunda era o seguinte, que quando a pessoa morria, o espírito saía, o Gasparzinho, a gente sabe que não tem isso. A alma, quando se refere na Bíblia, está referindo-se ao corpo humano. Mas se entendia que saía o espírito e o espírito ficava rodeando o morto durante 3 dias. Aí olhava e falava assim, eu acho que eu vou entrar de novo. E entrava. Olha, a ideia do povo era essa. Então Jesus espera passar esses 3 dias. No 4º dia já não tinha mais jeito. Se Lázaro ressuscita no 3º dia ali, eles iriam falar que o espírito veio e voltou, aquela coisa toda fora da Bíblia. Mas Jesus chega ali e quem vai ao encontro dele? Marta, né? Vai Marta. Marta agitada, como sempre. Quando Jesus ia na casa delas, que ela estava lá fazendo comida, e Maria lá sentadinha, olhando, prestando atenção no sermão, e Marta corre para lá e corre para cá, agitada, correu, falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia. Você entende aqui
que de alguma maneira Marta já entendia a segunda vinda de Cristo? E quando a gente lê, como eu citei aqui, que Marta toda atarefada, parece que ela não estava prestando atenção no que Cristo estava falando, nós percebemos que ela prestava atenção, mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio ao jeitão que ela tinha ali, sanguínea, colérica, ela conhecia o Messias, ela sabia do que estava por vir. É claro que ela não tinha a luz que nós temos, né? Milênio, ressurreição, primeira, segunda, mas ela sabia que algo aconteceria e que ela teria o irmão dela de volta ao lado dela. E depois chega ali Maria também, fala a mesma coisa, né? Possivelmente as duas conversaram sobre isso, e Jesus vai até o túmulo e ali ele chama: Lázaro, vem para fora. Segundo Dwight Moody, um grande pregador, se Jesus falasse ali, vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. E eu creio nisso, pelo poder da palavra de Deus. Então ele foi específico: Lázaro, vem para fora. E ali, Lázaro ressuscita e sai de dentro daquela tumba. E a lição traz aqui algo pra gente, né? A imagem que João deixa de Lázaro saindo com as suas faixas ali funerais. O próprio Cristo também deixa de lado as suas faixas funerais, porque ele é a vida. Ele pode ressuscitar mortos, mas ele pode nos ressuscitar dia a dia, como nós já falamos aqui. Você já orou, já pediu alguma coisa para Deus e que você pediu um sinal? Senhor, queria isso, mas me mostra, me manda um sinal, sou meio burro às vezes de entender, eu já falei isso com Deus, desenha para mim. Sabe qual é o problema? É que a gente pensa que falta mais de Deus, nós não confiamos completamente nele. E por mais que nós peçamos isso, que o próprio Cristo apareça na nossa frente e fala: não, meu filho, você vai ter isso, nós não acreditamos muitas vezes, nós duvidamos dele. Porque às vezes nós queremos algo especial de Deus, um milagre, e a gente duvida dele, mas dá uma olhadinha para trás na sua vida, quantos milagres Deus já fez para você. Sabe, os líderes daquela época ali, eles viram inúmeros milagres de Jesus, não só a ressurreição de Lázaro, mas duvidavam. O orgulho falava mais alto. Inclusive, mais um spoiler para você aqui. No capítulo 12, nós enxergamos ali que esses líderes queriam matar Lázaro, porque muitas pessoas estavam acreditando em Jesus Cristo ao encontrar Lázaro. Então a ideia deles é a seguinte: mata o homem, agora ele está morto de verdade. Era mentira, aquilo lá era uma feitiçaria. Olha a mente do ser humano quando ela se afasta de Deus e quando ela deixa se dominar por Satanás. Esses eram os líderes da época. E aqueles líderes tinham medo de perder o seu lugar. Cristo estava expandindo o seu ministério. As pessoas estavam seguindo Cristo. E estava incomodando muito aqueles líderes da época. Bom, mas como eu disse aqui, Cristo pode fazer inúmeros sinais. Mas nós temos que estar com o olhar nele para perceber, para entender. E essa é a nossa palavra da rede semântica: sinais. O que vem aí para você? A gente pode colocar algumas palavras. Eu vou trazer para vocês aqui sinais, manifestação. Através dos sinais, nós temos a manifestação de Cristo. Vou trazer outra palavra para você aqui. Sinais, verdade. A verdade de que Cristo conduz esse mundo, que ele é o todo soberano e ele está ao nosso lado. E aí, qual é a sua palavra da rede semântica? Deixa aqui para mim que eu quero ler e vou te responder, tá bom? Orgulho, uma palavra pequena, mas que destrói com força. O pecado de Satanás foi o orgulho, achar que era melhor do que os outros. E aqueles líderes da época ali de Jesus se achavam melhores. Você imagina quando Lázaro ressuscitou, Jesus falou: Lázaro, vem para fora, aí Lázaro saiu. Aquilo deve ter sido uma bagunça, uma loucura. Gente ajoelhando no chão, ele é Deus mesmo, outro gritando: é o fantasma veio buscar a gente. E outros assim: quem é esse homem? E como eu falei lá atrás, lembra dos fofoqueiros? Correram e contaram para os líderes. Isso levou a uma reunião. Nós temos que fazer algo para parar esse homem. E aí Caifás fala o seguinte, né? Nós temos que matar ele. Temos que pensar uma maneira aqui. Eles odiavam os romanos. E eles usam os romanos para fazer esse trampolim. Tudo manipulação. Por quê? Eles não queriam perder o poder religioso que eles tinham. Esses homens, eles tinham um destaque. Só que eles foram se perdendo dentro da religião. Eles não eram mais seguidores de Deus. Eles seguiam as suas próprias vontades, cegos nas leis, sem olhar o ser humano. Aí chega Jesus,
o Salvador da humanidade, mostrando o que realmente é o verdadeiro evangelho, quebrando todos os paradigmas que eles colocaram. Esses homens ficam incomodados, como eu falei na parte de quarta-feira. Como assim estão seguindo Jesus? Isso vai dar um BO danado. E Caifás fala, né? É melhor que um homem morra do que uma nação se perder. Pobre Caifás. Porque se a gente pega a literatura de João e ele mostra a pós-ressurreição, nós entendemos que o quê? Caifás fala o seguinte: melhor que um homem morra para que a nação não se perca. Jesus morreu para que todas as nações fossem salvas. Olha que interessante isso daí. Você tinha parado para pensar nessa fala de Caifás e o que acontece? Tudo que Satanás se levanta contra Cristo, Cristo mostra, meu filho, não é assim não, é o contrário. Olha aqui, ó, as bênçãos são muito maiores do que você pode imaginar. O capítulo termina com Jesus se retirando para uma área montanhosa, mais afastada. Aí você fala, ó, Jesus fugiu. Não, Jesus não fugiu. Aqui claramente mostra que Jesus era dono da sua própria vida e ele é dono do universo. O que Jesus fala? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então Jesus tinha um controle de tudo. E a reta final estava se iniciando a partir desse acontecimento, desse episódio da ressurreição de Lázaro. Você lembra que eu falei da importância desse milagre também para os discípulos? Lázaro era muito amado por Jesus, mas Jesus recebe a notícia e não vai de imediato cuidar de Lázaro. O que passou na cabeça daqueles meninos ali? As dúvidas, os questionamentos. O que passou na cabeça de Marta, de Maria? Por mais que a gente entende isso quando ela chega. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Porque o Senhor demorou a vir. Você vê nela aquela, assim, uma cobrança, mas ao mesmo tempo ela já se retoma e fala, mas o Senhor vai ressuscitar meu irmão, eu sei disso, aquela coisa toda. Quantas pessoas ali, quando Jesus chegou, questionaram, mas esse não é o Messias que eles falavam? Lázaro não abria a boca para contar para todo mundo que o Messias estava na casa dele? E agora, cadê esse Messias? A Bíblia fala pra gente que existiam muitas pessoas no velório de Lázaro. Se você for lá em João 11:19, você vai ver lá que essa família era muito amada, muitos judeus estavam ali. Pessoas boas, com certeza, dentro da comunidade. Mas e os questionamentos? Por que Jesus não veio? Por que ele se demorou? E a lição traz pra gente em alguns pontos que quando Marta está ali com Jesus e Maria, e Jesus ele se constrange, o coração dele aperta, Jesus chora. Por quê? Jesus ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou então? Porque ele viu como o pecado machuca os seus filhos. E aí depois, quando ele estava lá no sepulcro, mais uma vez ele chora. E por que ele chora? As pessoas que ali estavam, assim, prontas para ver um milagre, iriam depois tramar para matar aquele que tinha sido ressuscitado. Bom, muitas pessoas ficaram desapontadas com a demora de Jesus. E o que a gente entende com isso? Não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é no tempo de Cristo. Às vezes nós passamos provações pesadas, fortes, alguns passam mais fracas, outras mais fortes, independente. Mas Jesus, ele sabe por que você está passando por isso. E ele vai te dar a vitória na hora dele. Porque ele sabe o que é melhor, por mais que nós não entendamos. Por exemplo, as meninas. O que será que passou na cabeça daquelas meninas, hein? Bom, não se desaponte com Jesus. Às vezes ele está demorando, mas confie que ele tem o melhor para mim e para você, meu saleiro, minha luminária. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui na lição, que você tenha compreendido, e eu espero você aqui semana que vem, em nome de Jesus. Um abraço